RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, gente! Estamos de volta e, obviamente, eu estou morrendo de saudades. Então, hoje eu já vou pedir para vocês acessarem as redes sociais, começarem a mandar comentários, mandar um oizinho, que a gente gosta dessas redes bem animadas, né? Vocês sabem. Bom, hoje a gente vai ter muita coisa boa por aqui. A começar com o presidente da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagens, João Augusto Machado, vai nos dar algumas dicas sobre destinos bacanas agora para o verão 2019, que tá em cima, né, gente? Então, quem não programou as férias, ó, tá em tempo e tem muita coisa legal para ver. E também vamos conversar com a psicóloga e mestre em educação. Na verdade, é bem difícil, né? Toda a tua titulação, Kelly. Depois ela vai contar aqui. A Kelly Lauter, que vai falar sobre a aplicação da mágica na educação. Então, olha, é muito interessante esse assunto, para não dizer que é bastante inusitado também. Então, bora começar esse programa que tem muito papo bom. Bom, gente, um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Sempre assuntos ótimos nesse programa, né? Eu sou nada modesta e fico, assim, dizendo, como enaltecendo o Virou Moda, mas aqui realmente é sensacional. Bom, João Augusto, né? Conseguimos te pegar entre uma viagem e outra pelo mundo? Não, olha, tava agora até recentemente estava aqui, estive em Miami agora 2 semanas atrás, mas também agora não tem nada programado pelos próximos meses. Pelos próximos meses. Antes de entrar no assunto aqui da pauta, não falam muito pra ti assim, ai, mas que trabalho maravilhoso esse, a pessoa passa viajando. Falam bastante, mas é um dos bônus da nossa profissão, assim, sem dúvida, né? Mas tem tantos outros ônus, assim, é complicado. E, na verdade, esse ano até foi um ano atípico porque tiveram viagens misturadas, assim, também um pouco, que não era do turismo, mas eu acabei viajando pelo Inter, no caso. Mas é legal essa parte também, assim, e é fundamental porque a gente tem apresentações, a gente treinamentos, capacitações, a gente aprende sobre o destino, mas tu vivenciar o destino ao vivo, isso é impagável, assim, é um enriquecimento de cultura, é um enriquecimento da experiência, assim, que depois, quando tu traz para o teu passageiro, é o que faz a diferença em relação até à internet hoje em dia, né? A gente tem uma competição muito grande com a internet, entre aspas, assim, a competição, porque também a internet é um aliado nosso, mas tu poder chegar para um passageiro teu, um cliente teu, e contar uma experiência tua, por exemplo, somos amigos, então eu te conheço, eu sei como é o teu perfil, eu sei o que tu gosta, aí eu vivenciei uma coisa lá, eu falo assim, não, Ali, aquilo ali não tem nada a ver contigo, eu sei que tu vai gostar mais de ali, ela sabe. Então, isso, sem dúvida, é muito bom. Mas que as pessoas falam muito, assim, que como deve ser bom trabalhar com isso, é verdade. Porque a gente fica aqui vendo, né, os destinos, claro, a gente sabe que lá também está desempenhando, está trabalhando, mas a gente fica olhando de fora e babando. Mas antigamente até tinha muito mais incentivo, assim. Conheço pessoas, assim, que, sei lá, 20 anos atrás, conheceram o mundo inteiro com ofertas ou quase sem pagar nada, né? Hoje a gente recebe convites para visitar alguns destinos, a gente tem tarifas diferenciadas, mas não é mais 0,800, assim, a gente tem que pagar alguma coisa. Não mas é vale a pena. Não é esse moranguinho todo. Não, mas vale a pena o investimento, sem dúvida. João, o que a gente tem aí de destinos que tu indica para essas férias agora? Bom, dezembro ainda, muita gente sai no Natal e Ano Novo, aproveita o feriadão. E janeiro e fevereiro, porque vai ser um verão longo, Sim. né? O carnaval vai ser lá em 5 de março, então tem tempo aí para espichar esse período. Pro nosso público aqui do Rio Grande do Sul, assim, né, ter uma mudança de cultura, porque antigamente, em janeiro e fevereiro era o nosso veraneio e todo mundo ia pra praia e nada funcionava no verão aqui, ninguém deixava de ir para as praias daqui para viajar em janeiro e fevereiro, né? Com o passar do tempo, isso mudou, ficou a questão até das férias escolares, então as pessoas às vezes deixam de viajar em outros períodos para poder sair com seus filhos agora, mas tem uma enormidade de opções, assim, né, para todos os bolsos, para todos os custos, interesses. Sempre destaco que as pessoas daqui do Rio Grande do Sul, pelo nosso clima, gostam muito de sair daqui para ir para praias, né? As nossas praias até, a estrutura hoje em dia é muito melhor, mas
mas a gente teve uma fase que a gente saía para ir para qualquer praia, além do Rio Mambituba, que era muito maior que as nossas, né? O mar e tudo, mas hoje a gente já tem o mar, graças a Deus, melhorou a estrutura, mas o público daqui gosta muito de sair para ir para a praia, né? E agora, então, nas férias de verão de janeiro e fevereiro, que é onde as crianças estão na escola, de férias, né, da escola, é onde mais se procura esse destino de praias, né? E eu sempre destaco que entre elas as praias do Caribe, né? Cancún, Punta Cana, que o mar, que a estrutura de hotéis lá, tem uma coisa muito boa lá, que são os hotéis all inclusive, que tu consegue saber quanto que tu vai gastar de viagem, tu consegue te programar e pagar parcelado, que seja, mas que tu sabe, ó, lá eu não tenho muito custo extra. Sim, não vai ter aquelas coisas imprevistas, que né? vai chegar lá e tem que comprar uma refeição, tem que comprar um passeio, tem que comprar isso, comprar aquilo, tu já vai com a coisa bem organizadinha, né? Dentro do Brasil, assim, os resorts do Nordeste, né, sempre tem interesse, sempre desperta muita procura pelas pessoas. O Rio de Janeiro, né, que para nós gaúchos aqui tem uma ligação muito forte, assim, a gente gosta muito de ir para o Rio de Janeiro, é um destino que é próximo, eu sempre digo assim, que é o primeiro destino que a gente pega um avião e chega rapidinho ali no Rio de Janeiro, né. Ali até a gente está passando algumas imagens ali, né, de Cancún, né, aquela ali é a zona hoteleira, onde tem todos os hotéis. Tem muitos hotéis que não são all inclusive, mas a maioria deles são, e te possibilita que tu fique ali e tenha praia, piscina, estrutura maravilhosa ali. Cancún, além dos hotéis, de tu ficares no hotel, tem passeios que tu pode fazer, né, para estudar lá sobre Sim, é um baita destino bem completo. É um destino que tem shopping, tem restaurantes fora dos hotéis, tu consegue viver fora dos hotéis. Por exemplo, em Punta Cana, no caso, já é diferente. Punta Cana é uma cidade que não tem muita estrutura fora dos hotéis. Então, tu fica lá dentro do hotel, que é onde tu tem inúmeros restaurantes, recreação, piscinas, praias, assim. Mas não tem muito o que fazer, diferente de Cancún, que tu consegue fazer essas atividades fora. Sim, tu fica ali na bolha. Exatamente, tu fica ali dentro, tem toda a estrutura, tu fica uma semana super bem, assim, com uma tranquilidade. Eu ficaria nessa bolha, tá tranquilo. É um mar maravilhoso, calminho, até tem algumas partes, assim, onde tem um pouquinho mais de onda, assim, que mexe um pouquinho mais o mar, mas na maioria é bem tranquilo. Essa opção que está passando na tela para vocês aí, telespectadores, são cruzeiros. Eu, particularmente, sou apaixonado por cruzeiro. É uma experiência maravilhosa. Eu sempre digo que tu estar num cruzeiro é um hotel 5 estrelas, com todo o entretenimento, com toda comodidade, diversão, e tu ainda ganha de bônus visitar algumas ilhas, alguns destinos. Os cruzeiros temos aqui na costa brasileira, tem no Caribe, tem na Europa, tem pelo mundo todo, na verdade, mas para mim o grande destaque são os cruzeiros no Caribe, né? E aí tem Caribe Leste, Caribe Oeste, que tu visita Cancún, Cozumel, a Jamaica, tu visita São Martin, São Juan, Porto Rico. Então, para as crianças também, assim, tem toda a segurança, todo o entretenimento. É muito bom para viagens em casais, porque às vezes acontece de a gente ir 2, 3 casais, daí uma família quer comer uma refeição, outra não está com fome, a outra quer comer mais caro. Dentro do navio, todo mundo senta junto, todo mundo vive junto, mas cada um tem a sua liberdade na hora que quer ir para a cabine ou descansar em alguma parte do navio. Sim, dá para tudo que é gosto. Dá. Orlando é um destino que está sempre em alta, as pessoas, crianças, adultos, idosos, é um destino que agrada a todo mundo, né? Pode viajar pais e filhos e netos. É perfeito. Os parques são mágicos, como eu sempre digo. Cada dia tem uma atração nova lá, que os parques estão sempre se desenvolvendo, surgem novos parques. E é uma cidade que, embora os ingressos dos parques sejam um pouquinho pesados, a hospedagem é barata, a alimentação é barata, mesmo a gente considerando o dólar, né? Destinos no Brasil, como resort na Bahia, principalmente, é um dos destinos mais procurados por nós. A Praia do Forte, 80 quilômetros de Salvador, com vários hotéis, entre eles o Hotel Tivoli, que é um dos melhores resorts que a gente tem dentro do Brasil, estrutura impecável, alimentação, serviço de gastronomia, de atendimento, maravilhoso. A praia é uma praia semi-privada ali, que também tu tem segurança, assim, que a gente às vezes viaja muito para fora, porque pensa que dentro do Brasil a gente acaba convivendo na praia com
com pedintes, com aquela coisa assim, mas na Praia do Forte é uma praia onde tem segurança, onde não tem tanto esse incômodo. Ela é mais exclusiva. É mais exclusiva. E o Rio de Janeiro, que eu tinha falado, né, que é um destino que eu lamento, assim, como uma pessoa do turismo, que a gente não tem um desenvolvimento maior de segurança, de infraestrutura para receber, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que qualquer pessoa no mundo gostaria de conhecer. E a gente perde muitos turistas pela insegurança, mas a beleza natural, o jeito carioca de nos receber, os restaurantes, os bares, né? O que a gente mais gosta, nós gaúchos, de poder chegar lá e andar pelo Leblon, por Ipanema, e sentar num barzinho que às vezes, como se chama, pé sujo, mas que tu pediu, qualquer comidinha que tu pedir, ele é maravilhosa, é super bem feita, o carioca te recebe bem, então lamento assim, um pouco assim, que a gente não tenha, né? Essa semana ainda estava discutindo com o pessoal do turismo lá, que uma colunista de um jornal aí escreveu até questionando que o presidente Bolsonaro manteve o Ministério do Turismo e tirou do trabalho. Não estou querendo ser contra o Ministério do Trabalho, até não é da minha área, mas acho que deve ser importante até de ter. Mas o Ministério do Turismo é fundamental para o Brasil. Se a gente tivesse mais investimentos, se a gente tivesse uma política adequada para o que a gente precisa, a gente poderia ser um país muito rico, como tantos outros que vivem só de turismo. Né? Sim, olha as opções que a gente tem no Brasil, Nossa, a gente né? tem Uma opções infinidade. Tudo que às vezes a gente vai num país para procurar, a gente vai num outro continente, no Brasil a gente tem praias, natureza, turismo de negócios, tem turismo de tudo quanto a gente imagina, mas a gente não consegue desenvolver e nem vender isso fora. Inclusive, o João Augusto tem mais uma dica para dar sobre um destino no país, mas ele vai dar depois, porque a gente faz suspense aqui. A gente vai para o intervalo e já volta. Já de volta, e agora a gente vai conversar com a psicóloga e mestre em, para aí que eu vou colar, Culturas, Linguagens e Tecnologias na Educação, a Kelly Lauter, que também é proprietária da empresa BeMagic, que vende artigos para mágicos, né, Kelly? Exato. E aí, com essas duas vertentes, surgiu essa ideia da aplicação da mágica na educação. Como é que foi isso? Porque realmente é um assunto instigante. Na verdade, assim, o que primeiro surgiu foi a ideia da BeMagic, né? Nós fomos, meu marido e eu, que também é meu sócio, fomos numa viagem, falando aqui de viagem, né? Fomos para Nova York e precisávamos comprar, então, um presente para o nosso filho. E a gente não achava o que ele queria. E tinha um mágico na frente de uma loja, aquelas lojas, né, enormes de brinquedos, e vamos comprar uma caixinha de mágica para ele. Quando a gente chegou no Brasil, ele não gostou, ele nem olhou para a caixinha de mágica, né? Ele não tinha nem idade, acho, também. Mas quem gostou da caixinha fomos nós. E aí nós começamos a abrir a caixinha e começamos a ver as possibilidades que tinham dentro daquela caixinha. E começamos a comprar cada vez mais mágica e a começar a entender como é que isso podia trazer, o que isso podia trazer para a nossa vida, que tipo de possibilidades eram essas, né? Aí surgiu a BeMagic, surgiu o site, né? Nós temos um e-commerce hoje e a gente vende baralhos, vende DVDs, vende videoaulas, né? Baralhos para colecionadores, baralhos de jogos ou baralhos para mágica mesmo. Só que a gente queria muito mais do que vender, né? Porque a gente começou a perceber as possibilidades que a mágica trazia. E aí eu comecei a fazer mestrado. Eu trabalho com psicologia já há 18 anos, mas a minha área não era educação, a minha área é mais consultório mesmo. E aí eu fui fazer um mestrado em educação e comecei a perceber que a mágica podia ser muito utilizada na educação. E aí surgiu a mágica como ferramenta na educação e a gente começou a trabalhar alguns produtos e trabalhar em escolas, trabalhar com formação de professores, trabalhar com crianças. E a ideia sempre foi trazer o mágico e a mágica para o cotidiano das pessoas, para que fizesse sentido na vida das pessoas. Porque assim, quando eu falo em mágica, em mágico, qual é a primeira ideia que te vem à cabeça? A gente, né, aquela coisa do mágico da cartola, com um coelhinho que sai, o truque. Exato. É aquele mágico distante, aquele mágico lá no palco, que faz umas coisas mirabolantes, que eu nem sei de onde que sai, né? Mas a ideia era bem essa, era trazer para o cotidiano e que eu possa usar isso no meu cotidiano e que ele faça algum sentido para mim. Então, hoje a mágica é usada na escola, é usada nos consultórios
de psicologia, é usada nas empresas. É usada no turismo também. É usada no turismo também, exato. Então, assim, hoje a mágica é um recurso, né? E na educação ela funciona muito bem. Muito mais do que vender no site, a gente queria trazer essa ideia do encantamento da mágica e quanto ela pode trazer possibilidades. Né? Tem um autor que eu gosto muito que ele diz que educar é ensinar o encanto da possibilidade. Né? A partir do momento que tu traz possibilidades para esse aluno, que tu dá o protagonismo para ele, do aprendizado dele, as coisas mudam. Né? Ele vai se tornar um aluno muito mais assíduo, vamos dizer, e preocupado com o aprendizado. Né? E a mágica, os efeitos de mágica que são possíveis fazer, os livros, né, que a gente tem de história da mágica. Tem aluno que aprendeu história, que parou de repetir ano, ou ir mal em prova de história, lendo História da Mágica. Porque tem um autor muito interessante, que é historiador, que é o Rossini, do Rio de Janeiro. Ele fala isso, ele fala da história dos índios. Ele tem um livro que ele conta essa parte, que os índios não deixavam, então, os bandeirantes passar pelo rio. E os bandeirantes fizeram uma mágica para os índios, para eles se encantarem e conseguirem passar pelo rio. Então, a mágica, ela figura em várias áreas, assim, né? E a gente quase nunca presta atenção, né? É sempre aquele mágico lá longe, que eu não conheço, não sei o que está fazendo. Então, a BIMAGIC, a ideia era essa, era trazer para o cotidiano. E o cotidiano escolar foi uma área foi um local que a mágica realmente funcionou muito bem. Né? Hoje a gente fala sobre bullying na escola através da mágica, a gente fala sobre a questão da adolescência, a gente fala sobre automutilação, que é uma queixa muito grande dos professores também, que os alunos às vezes se automutilam, então a gente trabalha também a questão da mágica como possibilidades de poder mostrar para esse aluno que ele pode ser outra coisa, né? Pois é, Kelly. Aí como é que é feito isso? Tu dá essas palestras para os alunos também, para os professores e alunos, e tu usa esses recursos visualmente ali exatamente para envolvê-los. Exato. A gente tem uma ideia muito clara assim, de melhorar o relacionamento professor-aluno. Né? Para que esse professor possa chamar, por exemplo, o aluno problema, aquele, né? Toda escola tem um aluno, né, problema, que às vezes é rotulado, que pode chamar esse aluno para ser parceiro, né? Professores e alunos parceiros. Então, esse aluno, ele pode deixar de ser problema a partir do momento em que ele tiver, por exemplo, um baralho na mão, né? Em que ele possa achar um uso para esse baralho, achar um uso para essas cartas, né? E que ele tenha o lugar dele, né? Qual é o lugar desse aluno em sala de aula? Né? Ele pode, por exemplo, aprender matemática com baralho. Ele pode aprender matemática fazendo um jogo de cartas. Né? Para ele fazer um número de cartomagia, por exemplo, que a gente chama na mágica, ele precisa saber muita matemática. Ele precisa contar mentalmente. Então, assim, a gente se utiliza de alguns produtos que a gente vende no site exatamente nesse sentido, de poder demonstrar o quanto a mágica atua para a memória, para atenção, né? Os professores reclamam, nossa, passa o dia inteiro passa a aula inteira no celular, tem que ficar gritando, tem que ficar pedindo para, né? A partir do momento em que ele pode ter um outro uso para a matemática, por exemplo, né? O aluno diz, eu estou fazendo conta de matemática no celular, né? A gente pode mostrar outras possibilidades de estudar matemática também, não só essa do livro e do caderno. Né? Sim, na verdade pode ser muito mais lúdico o aprendizado. Exato. Eu achei interessante quando a gente estava conversando que tu trouxe essa questão do protagonismo para as crianças que muitas vezes são as crianças problema que tu mencionou e inclusive quem faz o bullying, né? Exato. Não só a vítima. E eu fiquei meio assim, mas é certo isso? Tu vai dar este protagonismo exatamente para quem está tendo uma atitude errada, e aí tu me deu essa explicação que eu gostaria que tu desse para os nossos telespectadores, que eu achei super interessante. Claro. O que acontece? Nos casos de bullying, por exemplo, em geral, as pessoas só veem o lado da vítima, né? Sofreu bullying, aí chama psicólogo da escola, daí, enfim, é vítima. Mas e quem fez o bullying? Quem praticou o bullying? Será que ele não tem um problema também? Será que ele não está sofrendo de alguma maneira? Será que ele é olhado? Será que ele é escutado? Será que ele tem o protagonismo da história dele? Então, eu comecei a prestar atenção nisso. Então, hoje eu vou nas escolas para falar do bullying do lado do agressor, né? Porque a gente precisa mostrar para esse agressor que ele tem outras possibilidades.
Ele pode ser outra coisa, ele não precisa ser um agressor o tempo todo, né? Então, o que eu faço? Eu chamo ele para ser meu assistente, eu vou fazer um número, é tu, vem cá, vai ser meu assistente, olha isso, né? Me ajuda, enfim. Ele já sai dali com outra visão, né? Claro que é um processo, né? Óbvio que é um processo, mas ele já sai dali pensando, opa, né? Tô sendo aceito. Essa é a grande questão da mágica, que a gente tem, né? Que a BIMEDIC tem, o olhar da mágica é trazer essa criança pro cotidiano mesmo, né? Pro grupo, né? E que ela possa, a partir de melhorar esses problemas que ela acha que tem ou que ela tem, focar mais na educação, ser protagonista do aprendizado dela, né? É como a gente estava conversando antes, quer dizer, a escola tem um pouco disso, pega isso e leva, né? Sem contar com a participação do aluno. O aluno precisa ter participação nesse aprendizado, é o aprendizado dele, né? E a criatividade, principalmente, claro, eu vejo através da mágica, ela abre muita coisa, né? A criatividade te traz muitas possibilidades de aprendizado, né? O Nietzsche, eu gosto muito do Nietzsche, ele tem isso, né? Ele fala que todo mundo é um gênio a partir do momento em que tu pega uma coisa que é considerada dada e cria em cima dela, né? A partir do momento que eu acho um outro uso para um clips, por exemplo, eu estou criando em cima disso. Eu saí fora da caixinha, de certa forma, né? Olhar por um outro viés. E isso de realmente criar as possibilidades, as oportunidades, claro, no caso tu usa o recurso da mágica, mas existem outros. Claro. É o grande diferencial, né? E como é que tu tem alguma coisa para nos mostrar que tu faz lá? Tem uma coisa. Vamos ver. Bom, eu tenho o João até já se impertigou aqui, ficou interessado. Eu tenho aqui um baralho, é um baralho normal, tá? Um baralho de cartas normal, tá? Eu vou pedir para tu escolher uma carta. Opa, pode ser. Ah, não, tem que ser assim. Eu ia dizer que eu posso ser virada. Posso escolher qualquer uma? Pode ser, escolher qualquer uma. Tá, eu posso não abrir? me mostra. Tá, posso mostrar para... Pode mostrar para todo mundo. Posso olhar aqui. Pode mostrar para todo mundo, menos para mim. Estão vendo, gente? Deu? Deu. Viram? Tá visto? Mostrou? Tá. Então, a gente sabe que existem coisas que nos modificam, né? Então, assim, a educação é uma coisa que nos modifica. Estar com o outro é uma coisa que nos modifica, né? Nós somos modificados através do olhar do outro. Então, vamos ver uma coisa. Eu tenho aqui um arame. Tu pode tocar para mim, por favor? É um arame. Um arame. Não, é um arame? É um arame, João. Sou da auditoria aqui. Tu é da auditoria dos arames. Tá. Não é um feito. truque. Não. Então, vamos ver se a gente consegue transformar esse arame. Vamos fazer de conta que a gente vai transformar ele através da mágica, através da educação, né? O fogo, ele é uma coisa que transforma, não só destrói, né? Mas o fogo também transforma. Então, o que será que acontece se a gente colocar um fogo nesse arame? Qual é a carta que tu pegou aí? Posso te mostrar agora? Pode mostrar? Olha aqui, gente. Peraí, olha aqui, olha aqui. Nós Olha temos aqui no arame, então, um 8 de ouros. E eu tenho na mão um 8 de ouros. Ai, 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 assim vocês me enlouquecem. Dá pra ver assim. Muito sensacional isso aqui. Então, essa é a ideia da transformação, né? A mágica poder transformar a visão, né? Enfim, tanto na área da educação. É trazer a possibilidade de fazer diferente. Né? E, às vezes, o que nos transforma é uma pequena coisa, né? Sim. É uma fala no cotidiano, é um truque de mágica. Sim, é uma fagulha que faz com que, de repente, eu possa me a abrir. pessoa traga de dentro de si algo bom, né? Exato. Que interessante. E olha, como é que tu vê assim isso para... A gente está falando aqui de crianças, mas serve para adultos também? Serve para adultos também. A gente tem... bom, eu no consultório eu vejo alguns adultos com déficit de atenção, hiperatividade, né? Essa loucurada que a gente vive no dia a dia, né? Está sempre sendo solicitado, né? É e-mail, é WhatsApp, é trabalho, enfim. As pessoas acabam... trazendo alguma coisa, assim, os adultos, né? E a mágica também tem a ver com isso, assim, com te concentrar.
É como eu disse, para tu fazer esse número, por exemplo, que eu acabei de fazer, tu precisa estudar. A mágica, ela precisa ser estudada como qualquer outra matéria, né? Por isso a gente tem livros, tutoriais, videoaulas, enfim, né? Então, o adulto, quando tem essa dificuldade de concentração, a mágica, ela funciona totalmente, assim, porque tu não consegue terminar. Aí tu fica naquela ansiedade de fazer um número, mas se tu não estudar, tu não vai conseguir fazer. Então, o adulto acaba não, mas espera aí, eu preciso me concentrar nem que seja 5 minutos para poder estudar e ver como é que funciona. É interessante porque, assim, o que tu acha que encanta na mágica e que leva as pessoas a prestarem atenção nela? Porque, na verdade, né, tem vários assuntos que a pessoa poderia se interessar ali e se concentrar. Mas a mágica, o que ela desperta nas pessoas? Pois é, isso eu ia trazer agora exatamente, né? Por que a mágica? Porque a mágica, ela te mostra o que teus olhos... Tu acha que os teus olhos estão vendo, mas eles não estão vendo, né? É a surpresa que a mágica provoca. Eu acho que esse é o encantamento da mágica. Tu tem certeza que tu tá vendo isso, mas tu não tá vendo exatamente o que tu acha que tu tá vendo, né? Então, acho que a grande surpresa da mágica é tu não tá vendo aquilo. O que teu cérebro está te dizendo, né? A gente fala disso um pouquinho no workshop, né? Que a gente faz a respeito do que o cérebro, como é que o cérebro age frente a um evento mágico, né? O que ele te diz e o que realmente tu tá vendo. Então, acho que a grande questão da mágica é a surpresa que ela provoca. E quem faz mágica, essa surpresa é saber que eu consigo surpreender o outro, né? Bom, eu não sou mágica, né? Eu faço mágica porque eu também me encantei, né? Porque eu também me apaixonei. Mas eu levo para dentro do workshop, para dentro das palestras. Mas tem isso comigo também, assim. Quando eu percebi que eu poderia surpreender o outro e fazer alguma mudança no outro, nem que fosse micro, nossa, isso é uma sensação, né, muito boa. Bom, a gente vai continuar com esse papo daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo. Então, ó, não sai daí. E temos quadro novo no ar hoje. Vamos dividir aqui com o César Augusto, que é hairstylist, visagista, esteve aqui semana passada, falando como vai ser a apresentação do Divina Beleza, estética com propósito. Gente, eu tô louca pra ver porque vem dica boa por aí. Roda o quadro. Olá pessoal, muito feliz hoje de estar estreando o nosso quadro Divina Beleza, Estética com Propósito, que tem o objetivo de ajudar você a revelar cada vez mais a beleza divina que você tem dentro de você. Eu gostaria muito de trocar com vocês através desse quadro informações, que vocês mandem perguntas, que a gente possa conversar e que a gente possa melhorar e até descobrir cada vez mais ou revelar a beleza que a gente tem. E a gente vai começar nada menos, nada mais do que falando de loiras, de luz, de iluminação, porque não interessa se você é loira ou morena, o que interessa é que você é iluminada. Para que vocês possam entender melhor, eu separei 3 tipos de loiros que a gente vai conversar hoje, que eu tenho algumas imagens, para saber se combina, se não combina, qual a melhor forma de fazer, quais são os cuidados. E o nosso primeiro tom é o loiro nude. É um loiro claro, mas com uma nuance mais bege, uma nuance que funciona tanto para pele quente como para pele fria. A nossa querida apresentadora Ali acabou de fazer uma transformação e usar esse tom. Geralmente a gente usa com um fundo mais escuro, como vocês estão vendo, esfumado, para que fique mais natural. Não existe tanta dependência daquela cliente que quer fazer o cabelo, mas não quer estar fazendo todo mês. Serve para cabelo crespo, serve para cabelo liso, serve para cabelo médio, serve para cabelo longo. Tem tudo a ver com aquele cabelo de uma mulher que quer algo mais natural, não precisa ficar tão claro que ela faz luzes, mas sim iluminada e sim com a força de uma loira. Já o nosso segundo tom é o dourado. O dourado é aquele que vai do mel, do acobreado até o dourado. Serve em cabelos mais longos, são tons mais coloridos. Os dourados funcionam muito bem porque eles têm a energia do verão sobre uma pele bronzeada, claro que normalmente numa pele quente.
né? E o que é uma pele quente, a gente vai poder estar falando em outro momento, mas é uma grande tendência de verão. Dourado, vida, energia, cor, também é um tipo de loiro. E o terceiro loiro é o loiro claríssimo, aquele loiro com bastante atitude, pode ser totalmente monocromático, ou seja, em toda a cabeça, ou apenas em luzes na ponta, ou feito como balaiagem, mas ele é cromado, ele é bem claro, ele exige um pouco mais de cuidado, ele sensibiliza, é preciso ter muito cuidado, usar bons produtos, ter um bom profissional que possa indicar. Ele funciona em peles frias e às vezes, dependendo do tipo, em peles quentes. Mas ele dá aquela força do loiro, é um loiro com muita luz, ele é super iluminado e dá para apostar demais nele. O que a gente sempre sugere é que faça uma mecha teste, é um cabelo que tem que ter um pouco mais de cuidado, mas ele serve muito bem para os cabelos curtos. O loiro platinado, ele tem uma força para os cabelos curtos, ele tem uma identidade que vocês realmente podem apostar. Toda mulher pode ser loira. Toda mulher tem um tipo de loiro que funciona para ela. Não precisa ter medo. Hoje a tecnologia dos produtos está super evoluída, você pode apostar no loiro. Ou seja, revele a sua divina beleza através de um loiro. E semana que vem o assunto vai ser franja, uma franja para você chamar de sua. Espero vocês, hein? Adorei essas dicas, né? Aliás, casualmente estou loira, mas é muito bacana isso de toda mulher poder ser loira, só achar o seu tom, né? Não é nada melhor como ficar lá com o César aí, que ele já resolve, escolhe o teu tom de loiro e tu sai linda, loira e leve por aí. Né, João? Não, eu sou suspeito que tu sabe João que eu é sou teu fã loiro, quando tá É. loira. Aliás, um beijo pra Fernanda, né? A Loira loira também. linda esposa do João. Beijo, Fê. Bom, Kelly, eu vi um elemento estranho, um espantalho por aí. O Exato. que significa isso? Porque ele parece um voodoo, né? Temos um terceiro convidado aqui, que é um espantalho, né? Porque o espantalho, esse efeito é do Eric Chartiot. O Eric é um magicontador. Ele é mágico e contador de histórias. O Eric é a nossa grande inspiração, né? A minha grande inspiração para trabalhar com mágica como ferramenta. Inclusive, o ano passado, a gente fez o Mágica como Ferramenta juntos, né? Porque ele tem criações impressionantes, assim. Então, o espantalho, ele nos conta uma história de uma dupla improvável, né? E, bom, eu não vou mais falar e vou contar para vocês, então. Tá. Ai, que nervoso. Havia, na horta da minha tia, um espantalho. Velho, sujo. Eu tinha medo dele. As pessoas me diziam, mas por que ter medo? Ele nem te vê. Mas ele me olhava. Quando eu passava, ele me olhava. O meu sonho era ver o espantalho derrubado, caído no chão. E um dia, uma forte tempestade veio e derrubou o espantalho. Pela primeira vez, ele olhou para cima. Ele viu as estrelas e a lua. Ele nunca tinha visto coisa igual. Mas ele ficou lá, deitado. De manhã cedo, quando começou a clarear, ele escutou. Era uma passarinha, a mais linda das passarinhas. E ela pensou, mas tu não pode ficar aí, tu não pode ficar deitado no chão assim, eles vão te queimar. Eu vou te ajudar, ela disse. E ela apertou as garrinhas dela no ombro do espantalho. Até doeu um pouquinho, sabe? Mas ele não se importou. E ela começou a bater as asinhas dela, e bater as asinhas dela, e bater as asinhas dela, até que ele ficou de pé, de novo. Existe uma outra lenda que diz que lá na horta da minha tia, tem dias que um espantalho e uma passarinha se deitam juntos. Mas isso já é uma outra história.
Gente, que sensacional! Que loucura! Bom, em primeiro lugar, meus parabéns pela tua habilidade em contar uma história assim, porque de repente, eu acho que eu e o João levamos um susto, né? Porque ela mudou e começou, e quando eu vi, eu tava hipnotizada pela história. Ai, que bom. Porque eu comecei a prestar muita atenção e aí, de repente, o espantalho levanta, né? Uma coisa assim, sensacional. É assim, e isso que tu tinha perguntado antes, né? O que é a mágica? Por que a mágica, né? É essa surpresa, né? É a questão da surpresa. Quer dizer, eu estou falando de um encontro improvável. Quando que um espantalho e uma passarinha poderiam estar juntos, né? Os passarinhos têm medo de espantalho. Então, a partir dessa história, a gente consegue trabalhar várias coisas, né? A questão do bullying, várias questões, né? De possibilidades de amizade, de possibilidades de ajuda, de possibilidades de aprendizado. E essa coisa da surpresa que tu sentiu é o que a gente tenta passar, né? Mas assim, estudei bastante com o Eric, principalmente um beijo pro Eric, que ele é muita inspiração, assim, para fazer o espantalho, principalmente. Não, e a história realmente é linda, porque eu me ative a questão de ele cair, quando mudou a posição, ele de repente descobriu um outro mundo, né? Exato. E tu vê quantas coisas a gente pode perceber em uma história tão singela que tu pode explicar para uma criança e ela vai fazer essa interpretação, né? Exato, porque a partir do momento que tu entra com a história, tu entra no mundo da criança, né? Desde as crianças mais novinhas ali, com 5, 6 anos, elas aprendem através do brincar, né? Elas aprendem através da história. E a partir do momento que tu conta uma história, assim, pequena, né? Que tem uma gama de significados, né? Então, acho que isso traz a possibilidade já, desde cedo, né? Agora, Kelly, tu nos mostrou aqui um pouquinho, né? Deu uma palhinha, no caso, literalmente, com o espantalho, do que tu mostra, mas todos esses itens estão disponíveis no site. Sim. E vocês fazem também, tem os workshops, né? As aulas online, que permitiriam, por exemplo, a professores ou trainers utilizar esses recursos sem a necessidade de tu estar lá, né? Sim, exato. Além do material que a gente tem no e-commerce, né? Que a gente tem todos os tipos de mágica, né, de efeitos de mágica, a gente ensina o passo a passo dessas mágicas, temos videoaulas, DVDs, livros, nós temos o workshop que é presencial também, esses workshop que é o Mágica como Ferramenta na Educação, que ora a gente abre para público em geral, ora a gente abre só para profissionais. Né? Então, agora dia 24 de janeiro, eu vou fazer um workshop Mágica como Ferramenta em Cachoeirinha, e vamos fazer para psicólogos, para pedagogos, para professores, né, para as pessoas que trabalham na educação. Então, a gente vai fazer só para educação. Que legal, porque realmente é uma forma de sair da mesmice ali e trazer um encantamento para dentro da sala de aula e não só ir para os velhinhos também, né? Porque a gente ficou aqui, ó, realmente encantar as pessoas e chamar a atenção delas. Exato. Para mostrar que pode ser diferente. Né? Na escola, principalmente, a gente faz para professores e para alunos. Né? Então, assim, mostrar que hoje, eu estava te falando isso antes, né? A gente acaba fazendo uma escola para um aluno que não existe mais. Né? Esse aluno hoje é um aluno do just in time ali, né? O aluno da tecnologia. E hoje a gente tem uma escola que reclama desse aluno, que reclama desse aluno que não presta atenção, que não para. E no workshop a gente trabalha isso, a gente trabalha questões de atenção, de memória, de concentração, né, através do encantamento da mágica. Tá, e os curiosos como eu, se quiserem, também podem comprar livremente lá no site. Certamente. É só para brincar, fazer. Convido lá o João e a Fernanda para uma janta e faço uma mágica. Existem clientes hoje da BMedic que chama de hobbyistas, fazem por hobby. Né? Vai fazer uma janta, convida os seus amigos e vai se divertir. O João riu, eu acho que eu não vou ser muito levada a sério como mágica, mas é uma possibilidade legal, né? Adorar. Todo mundo pode aprender mágica. Eu sempre digo que a mágica é um estudo como outro qualquer. Qualquer coisa que tu estuda e te dedica, né? Tu vai saber fazer. Olha aí, ó, aguardem que eu vou ainda aparecer com uma cartola aqui no programa. A gente vai para o intervalo e já volta. E hoje o Drops de Moda é sobre um calçado que já foi febre no final dos anos 90, deu uma sumidinha e voltou com tudo, a mule. Vamos conferir algumas inspirações.
mule. João, tu sabe o que é mule? Vi nas fotos aí, né? Mas já vi nos pés aí. A mule, na verdade, se caracteriza por não ter ali a parte de trás, né? Então, ela só segura o sapato na parte do bico, ela pode ser vazada na frente ou não, pode ter salto ou não, e tá com tudo. Na verdade, em geral, ela até parece, ela faz aquele barulho, só tac, 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 tac. Então tem que só observar isso, mas é linda e super confortável, a cara do verão, e como eu sempre digo, o inverno vai ter muitas meias, tá? Vai dar para usar essas mules do verão no inverno, pode ter certeza. Mas vamos voltar pro verão aqui por enquanto. João, ainda sobre destinos turísticos, porque pelo visto o povo aqui está louco para viajar, né? Onde é que tu andou agora, que é uma dica nova? Então, essa semana a gente teve um treinamento aqui em Porto Alegre e tem um resort bem novo que tá com uma atração assim, maravilhosa assim, para todos os públicos. É o Malai Manso, é um resort na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. A gente vai ter agora de Porto Alegre um voo direto de Porto Alegre a Cuiabá, então chegando em Cuiabá 75 quilômetros, dá 1 hora e pouquinho a estrada, fácil de chegar. É um resort super novo, ele é all inclusive também. É uma região onde tem muita natureza, então tem um lago maior que a Baía de Guanabara, maior que o Lago Paranoá de Brasília. Então dentro desse lago tem muitas atrações, pode usar stand-up paddle, fazer passeios de lancha, de caiaque, de jet ski. O resort tem várias piscinas, muita opção de gastronomia, tem uma choperia dentro, sorveteria, pastelaria, pizzaria, são inúmeras opções. A gente teve um treinamento, como eu te falei, às vezes nem sempre a gente pode estar presencialmente no destino, mas esse resort veio a Porto Alegre, foi um evento organizado pelo Marcelo Zingari, meu amigão, um abraço para ele, e que nos mostrou, então, deixou todos nós, agentes de viagem que estavam naquele dia lá presentes, com muita vontade de conhecer. Então, é um resort que, além do próprio resort, a gente tem próximo ali Nobres. Nobres é uma cidade parecida com Bonito, e Bonito é bonito, e Nobres é nobre. Então lá pode fazer flutuação, tem aquário natural, tem muita coisa de ecoturismo que Bonito, muitas pessoas já foram, já conheceram, então a Nobres agora é uma boa opção. Recomendo para famílias, para crianças, para todos os públicos. Tu vê, né? Tem tanta coisa no Brasil que eu, quando ouço isso, eu fico pensando, meu Deus do céu. Claro, falta tempo, falta dinheiro, mas também falta esse acesso mais fácil. Eu gostei porque isso tem um voo direto, agora vai ter um voo direto. Quantas horas é Porto Alegre, Cuiabá? 3 horas no máximo, nem isso, 2 horas e meia. Sim, dá para passar o final de semana. Tranquilamente. Que é um dos grandes empecilhos que a gente tem aqui. Aliás, João, aproveitando esse assunto, com a ampliação aí do Salgado Filho, tem previsão de aumento do número de voos que saem direto de Porto Alegre para a gente ficar menos ilhado aqui no Rio Grande do Sul? Sim, tem a Fraport está com o projeto lá de ampliar, principalmente pela ampliação da pista. Com a ampliação da pista a gente pode receber aeronaves de maior porte e com isso, se Deus quiser, voltarmos a ter mais voos internacionais, né? A gente tem para Portugal ali que atraiu muita gente que não tinha vontade de conhecer Portugal. Portugal era o patinho feio da Europa, mas pela facilidade de ter o voo, todo mundo despertou interesse e tomara que a gente tenha mais voos, sem dúvida. Sim, porque tem ali, Portugal, tem o voo também para Lima. Temos para Lima, para Lisboa, para Buenos Aires temos voos e temos para o Panamá. Esses são os diretos. Esses são os diretos. O ano que vem, agora em janeiro, vamos ter o voo para o Santiago do Chile também, que vai voltar. Sim, eu vou dizer uma coisa, eu tenho muita vontade de conhecer Santiago do Chile em um final de semana, mas o voo que tem hoje em dia, ele demora 12 horas para ir, porque tem que ir para São Paulo, tem que ir a São Paulo, tem que ir a Buenos Aires, perde muito tempo. Na volta tem que sair quase 8 da manhã de Santiago e chega aqui meia-noite, por causa das conexões, fuso horário. Então, fica inviável. Mas tu falaste de final de semana, por exemplo, já o Peru, em Lima, tu foste, né? O voo é maravilhoso, tu sai daqui às 6 da manhã, chega lá às 10 da manhã, volta às 10 da noite, chegando aqui às 5 da manhã, questão só por causa de fuso, mas o voo é de 4 horas e meia. E o Peru, ele é maravilhoso. Viu? É brincadeira, assim, né? O Peru é maravilhoso, mas vale muito a pena a gente conhecer o Peru. É um destino que tem cultura, um destino que tem a gastronomia, a beleza da cidade de Lima, Machu Picchu, então dispensa comentários, né? É uma experiência maravilhosa que todo mundo deveria fazer. Eu que era um cara até meio assim, não era das minhas prioridades, mas eu fiquei encantado
com o Vale Sagrado, com o Machu Picchu, com toda aquela questão dos passeios ali. Então, olha aí, o povo aqui do Rio Grande do Sul pede mais voos diretos para poder dar essa escapadinha no final de semana e nos feriados, né? Então, essa dica, eu nem sabia, Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães. E Ali, tu falou uma coisa ali, né, que a gente às vezes não tem acesso e não conhece. Se a gente ficar só no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem muita coisa que a gente não conhece, que está tão pertinho. Eu sempre, quando ano passado, não esse ano mesmo, eu tive que ir a Nova Petrópolis e eu sempre ia por uma estrada. E naquele dia eu botei no Waze e o Waze me fez entrar por dentro de Voti. Aí eu andei, daqui a pouco eu estava andando dentro da Rota Romântica. É linda. Peguei um dia maravilhoso de sol, um dia tava assim, não tinha uma nuvem no céu. Eu só não pude parar na estrada, ir num restaurantezinho, num outro barzinho, porque eu tinha um compromisso. Mas de pegar um carro um dia e sair tão pertinho, tu vai ali, vai almoçar num lugar daqueles ali, os canyons lá na região lá do Tamezinho, lá na região dos canyons, maravilhoso. Santa Cruz, por exemplo, tive uma aula uma vez lá. Santa Cruz, na época da Oktoberfest, pô, a gente pensa tanto na Oktoberfest de Munique, da Alemanha, mas a gente tem aqui uma tão bem organizada quanto, e às vezes a gente não vai, é tão próximo, né? É realmente valorizar o que a gente tem, né? Então, eu já fiquei pensando no Veromoda, conhecendo todos os pontos turísticos do estado, olha aí, ó. A gente já começamos a viajar na maionese, para não dizer outra coisa. Vamos fazer. Então tá, João, mais alguma dica imperdível agora? Não, a minha principal dica que eu sempre dou é consulte seu agente de viagem. Seu agente de viagem vai saber te entender, vai saber te oferecer opção para o teu bolso, opção para o que tu gostas. Então, a internet está aí, ajuda, mas consulte seu agente de viagem que ele vai fazer o melhor por ti. Até porque na hora do vamos ver se dá algum problema, tu liga pra gente, resolve tudo, é tribom, terceiriza o problema. Verdade. Tem que ter, né? Isso aí também é bom. E a gente faz mágica, né? A gente vê a forma de adequar ao teu orçamento, a como ficar melhor e no fim dá tudo certo. A mágica fica um sucesso. Olha aí, ó, mágica é tudo. Gente, muito obrigada pela presença. Foi super instrutivo, interessante. Falamos só de coisas boas, mágica, viagem. Quem é que não gosta, né? Então, obrigada pelo testemunho de vocês. Obrigada por vocês que estão aí do outro lado. Espero que tenham aprendido uns truques para aplicar no dia a dia. Amanhã a gente está de volta aqui ao vivo e agora vocês vão ficar com Arquitetura e Design com a Elione Prestes. E amanhã estamos de volta. Beijo enorme, gente! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.